Boa noite. Nós estamos aqui na Faculdade Oswaldo Cruz com o pessoal para falar sobre o curso de Engenharia Civil. Está aqui do meu lado o professor Hassan e o professor Edson Matar, todos do curso de Engenharia Civil. Antes de conversar com eles sobre as perspectivas da profissão, falar um pouquinho sobre o curso. O curso começou em 2012, foi a primeira turma que apareceu aqui, e quando teve a primeira inspeção do MEC, em loco, nós conseguimos uma nota 4. Depois, em 2019, quando formou a segunda turma, nós conseguimos outra nota 4 e confirmamos o 4 que havíamos tirado. Essa nota 4 não é simples tirar essa nota para um curso noturno, um curso novo, só para ter um parâmetro. O curso tradicional como a Universidade Mackenzie conseguiu essa nota no mesmo período, nota 4. Nossa nota é maior que a de outras escolas aqui da região, como o FAAP, como o Uninove, como a EMB. A nossa nota está muito bem colocada. Não é fácil manter essa nota, nós vamos ter que tentar manter essa nota e melhorar, mas é uma coisa que dá orgulho para a gente. Uma escola nova, um curso novo, bem montadinho, e isso é um motivo de orgulho para nós. Bom, eu estou aqui com o professor Hassan e com o professor Edson Matar. O professor Hassan é o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis de São Paulo, trabalha na área da prefeitura, essa área de emergências, de inundação, essa parte de hidrologia toda da cidade de São Paulo. E o professor Edson é especialista na parte estrutural, mestre nessa parte de estrutura, e tem empresa nesse tipo de trabalho, e então são pessoas mais qualificadas para falar sobre o curso. Então, começar a perguntar para o Hassan como é que ele vê. Nós estamos no meio de uma crise, né? Nós estamos há quase 2 anos dentro de uma pandemia. Nós formamos uma turma, 2 turmas nesse período. Como é que eles estão se virando? Como é que eles estão trabalhando? Que notícia que você tem dos nossos alunos? O que eles estão fazendo? Bom, é muito interessante esse curso nosso de Engenharia Civil aqui na Faculdade Oswaldo Cruz, porque os nossos alunos, eles saem daqui empregados, né? E a gente tem observado que principalmente aqueles que se formaram a primeira, a segunda turma, já estão todos empregados trabalhando na área, né? Só não trabalha quem não quer, mas eles estão trabalhando na área. O que é interessante do curso de Engenharia Civil, do qual eu tenho a honra de participar aqui, sobre o comando do professor Santana, que também é engenheiro civil, que a maioria dos professores aqui da Faculdade Oswaldo Cruz é engenheiro, e é engenheiro civil. Então, engenheiro civil dá aula para engenheiro civil. Isso é um ponto importantíssimo na formação do nosso futuro profissional, do nosso aluno, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, que numa crise, principalmente agora que aconteceu nesse advento da Covid, né, a gente consegue ver, por exemplo, que praticamente tudo para no país, né? Mas a engenharia civil, a construção civil, essa não. Essa continua trabalhando, e cada vez que as pessoas vão sendo vacinadas, né, mais oportunidades de emprego. Eu costumo dizer, inclusive, para os alunos, que é uma profissão super versátil, porque você pode trabalhar em várias áreas, você tem um domínio muito grande do conhecimento na área de engenharia civil. Só para que vocês tenham uma ideia, o setor financeiro, por exemplo, ele prefere engenheiro civil justamente pelo pensamento lógico. Então, quer dizer, você já está saindo um pouco da área da engenharia civil e entrando no setor financeiro, onde o setor financeiro consegue abraçar esses profissionais, né? Dando oportunidade para que eles tenham realmente uma condição para trazer, né, bons trabalhos dentro dessas empresas. Já perceberam, o mercado percebeu isso, né? Bom, eu costumo dar aula, e eu dou aula como sistemas na área de materiais de construção civil, né, e hidráulica e hidrologia.
Hidráulica e hidrologia está muito dentro da minha área, porque eu faço o gerenciamento de enchentes da cidade de São Paulo há 21 anos. Eu trago a minha carga de experiência, né, para os alunos. Pura e simplesmente assim. Não adianta a gente só passar a teoria, você passa teoria, se você não trouxer um pouco de experiência, ensinar o aluno como que ele vai chegar no mercado. É isso que a gente espera, é isso que a gente procura transmitir. E isso dá uma segurança muito grande. Recentemente eu recebi uma ligação de um aluno, né, e ele estava me agradecendo, inclusive, pela aula que eu dei, coincidentemente. E ele falando sobre a questão hidráulica, porque ele teve que fazer um cálculo hidráulico e ele lembrou da teoria que o professor Hassan dava na aula. E ele está bem empregado hoje. Hoje ele está numa construtora fazendo obra no litoral de São Paulo, mais precisamente em Caraguatatuba, e ele me encheu de orgulho. Ele é um caso, dentre outros que normalmente surgem, né? Dentre outros que a gente fica sabendo. E a gente sempre mantém esse contato, porque mesmo o nosso aluno fora da faculdade, né? O que é interessante é que vez ou outra ele procura algum aconselhamento, tira alguma dúvida, né? E a gente está sempre à disposição. Não é porque ele saiu da faculdade que a gente vai fechar a porta e falar assim, olha, filho, a sua jornada já acabou por aqui. Muito pelo contrário. A gente tem um prazer enorme de considerá-lo não como aluno, mas o meu colega de trabalho lá no mercado. Então essa é a visão que nós temos, isso é muito diferente, né? A gente tem liberdade para tratar com o aluno, né? Como profissional, como professor, isso é um diferencial muito grande, né? Dentre outras faculdades, outras universidades, a Oswaldo Cruz se destaca. Como bem disse o professor Santana, que é o nosso coordenador, nós tiramos nota 4, e 4 não é para qualquer um. O Mackenzie fez o mesmo trabalho também para tirar 4. Então nós estamos ali juntos, dentro de um grupo muito seleto. E o aluno, ele sai daqui engenheiro, né? Ele sai engenheiro daqui da Faculdade Oswaldo Cruz. Essa é essa é a nossa proposta, né? Então a gente traz isso. O Mackenzie é uma ótima escola de engenharia. Sem dúvida, muito boa. Sem dúvida. É muito excelente escola. É uma escola tradicionalíssima. Haja visto que nós começamos com o nosso curso de engenharia civil em 2012 para cá. E olha, já chegamos, né, ali, estamos pareados com eles. E nosso trabalho é continuar afinco e continuar trabalhando no sentido de trazer, né, essa qualidade e colocar um profissional de qualidade na faculdade. Recentemente nós tivemos também a defesa de TCCs e 2 alunos, um menino e uma menina, trabalhando na aula na área de cálculo estrutural. Cálculo estrutural, para quem está saindo da faculdade, não é para qualquer um, gente. Tem que ser, né, tem que ter bons professores que passem, né, essa informação e essa base para que ele possa ir com segurança no mercado, né? Então, nós temos essa preocupação. Além disso, né, como eu trago a minha carga profissional para o aluno, além do meu conhecimento, né? Como disse bem o Santana, eu estou presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Estado de São Paulo, né? Sou conselheiro do CREA na Câmara de Engenharia Civil e sou também membro da Defesa Civil da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, a gente tem uma atuação muito grande, a gente traz essa carga profissional aí, né? Esse conhecimento profissional, além do teórico, para dentro da sala de aula, né? Então, é isso, eu acredito e tenho certeza absoluta que os nossos alunos, eles saem daqui diferenciados no mercado. É isso. Eu acho que o professor Edson agora, nesse momento, ele vai poder dar uma acertada e complementada no que a gente está comentando aqui. Isso é muito importante e que, assim, resumindo o que o professor Hassan falou, a gente ensina na teoria a engenharia civil para eles, mas a gente ensina também a eles serem engenheiros civis. Isso é muito importante, porque é assim uma questão de se colocar no mercado, aí entra a questão da ética, entra a questão de saber tratar com os clientes, saber tratar com o órgão público, saber, né, tratar com os parceiros, né? Na engenharia civil o campo é muito amplo, se trabalha muito com empresas parceiras, né? Tem muitas especialidades.
Para falar assim das mais amplas, você tem estrutura, você tem transportes, você tem hidrologia hidráulica e você tem construção. Então são 4 áreas, né, que são bastante amplas, e tanto que o curso de Engenharia Civil acabou tendo até que invadir um pouco o sábado para ter algumas aulas de sábado, porque é muita coisa a ser ensinada, né, muita experiência a ser colocada para os alunos, né? Falando um pouco do meu caso, eu sempre gostei da área de estruturas. Trabalhei um pouco numa empresa de projeto, um escritório de projeto, aí vi que eu não gostava muito de projeto, ficar o dia inteiro lá sentado e tal, e eu gostava, quando tinha visita à obra, eu gostava muito. É importante enfatizar também, né, que engenharia civil é quase igual medicina. Sim, tem que o médico ele sai como clínico geral quando ele se forma, mas aí o mercado vai direcionando. O cara pode ser um cardiologista, alguma coisa. Engenharia civil é exatamente a mesma coisa. Ele sai sabendo de tudo um pouco e o mercado vai direcionar qual é o caminho, qual é a atuação mais confortável para ele, né? E é bom que na escola ele aprenda um pouco de cada área. Sim. Porque se ele aprender só uma coisa... Teve um tempo que o curso da Poli era assim, a pessoa chegava no 3º ano e escolhia hidráulica, estrutura, e voltaram atrás, porque não era legal. Porque o cara tem que sair com uma ideia geral, né? Sim. Para poder mesmo atuar numa especialidade, para poder conversar com os parceiros de outras áreas, né? É muito importante isso. E assim, eu consegui depois juntar um pouco de projeto com um pouco de obra, que eu acabei trabalhando com recuperação, reforço de estruturas, e acabo trabalhando um pouquinho em projeto e um pouquinho atuando em obra também. Tem um pessoal que trabalha comigo e é muito legal, inclusive a interação com eles dão ideia, é um pessoal, acho que aquilo que eu tenho certeza, né? O brasileiro é muito inteligente, é muito capaz, muitas vezes falta a oportunidade, né, de se dar uma abertura para ele dar as opiniões, e a gente acaba fazendo isso na empresa e isso acaba dando um bom resultado. Só para falar um pouco da amplitude aí da engenharia civil, a minha filha foi fazer civil, já se formou, mas ela acabou indo para outra área, ela não quis a área de estrutura, ela fez bem, escolheu uma área que ela gostava, escolheu a área de conforto ambiental, conforto térmico, essa parte aí de norma de desempenho de edifício, né? E tem um sobrinho meu que está fazendo engenharia também, que está indo para a área de transportes, está trabalhando, fazendo estágio numa empresa que faz projetos viários, né? E é legal isso, a civil realmente... E quando o meu sobrinho, minha filha falaram que iam fazer civil, eu fiquei preocupado. Falei, nossa, se eles não acharem o curso legal, eu vou me sentir lá embaixo, né? Porque eu acabei falando para eles, né? Faz, é legal. Então, mas no fim, graças a Deus, eles se encaixaram aí, estão indo bem, né? Mas é um curso legal. E o curso da Oswaldo Cruz, ele tem muito disso. A escola dá bastante liberdade aos professores de cada um fazer o curso conforme ele seguindo uma certa ementa, mas assim, muita liberdade na atuação na sala de aula. Acho isso muito legal. E o professor Santana incentiva muito isso também, da gente criar coisas novas, criar experiências de laboratório. Isso é muito interessante. Concursos, né? Concurso de concreto, concurso tem um laboratório de solos, e é muito legal isso. Então assim, e a gente vê que os alunos estão se colocando, né? Tem alunos que estão desde a área estrutural até a área de obra, até a área de assistência técnica, que as construtoras hoje precisam ter para dar assistência técnica durante 5 anos para os edifícios, né, que eles constroem. Eu acho até que pelo fato da gente estar no mercado, né, sim, a gente acaba descobrindo ainda, sim. Muita oportunidade de estágio, por exemplo. Sim. A gente coloca lá o nosso conhecimento, aquelas oportunidades que chegam para nós, né, para os diversos professores que fazem parte desse time, né, e coloca lá no grupo. Então você pode ter certeza, a gente tem observado isso, que os nossos alunos, já a partir do 3º
terceiro ano já estão trabalhando na área. Sim, sim. Isso é muito sensacional, coisa que eu não tive essa oportunidade. Eu também tenho um filho engenheiro civil, eu tenho 3 filhos. E um eu consegui virar engenheiro civil, né? Parece time de futebol. Mas ele optou por uma carreira diferente da minha. Hoje ele foi para a obra propriamente dita, quer dizer, ele gosta mesmo de lidar com pedreiro, com servente, com esse pessoal que faz parte, né? Da engenharia civil. A perspectiva que a gente tem para frente. Quando os alunos perguntam sobre, mas não tem emprego, vai ter emprego, não vai ter. Nós estamos no meio de uma crise, aumento da taxa de juros, essa coisa. E, em geral, quando eu falo alguma coisa desse tipo, eu ponho o PIB, o gráfico do PIB de vários países e o PIB brasileiro, né? Em geral, o PIB de um país mais normal é ou linear, uma exponencial bem leve, né? O PIB do brasileiro é uma senoide, né? Uma serra de serra. É uma serra. Eu falo para eles, olha, o Brasil tem que crescer por fatalismo histórico, não tem jeito. Se você pensar em o que tem que fazer de ferrovia, saneamento já não tem. Muita coisa. E vem os desafios que a gente tem que enfrentar por causa da problema climático, aquecimento. Nós vamos ter que mudar a matriz de transporte. Não é possível sair a soja lá do Mato Grosso e chegar no Porto de Santos, isso é coisa de louco. Não, essa parte de ferrovia está sendo reduzida. Hidrovias, portos. Então, eu falo para eles, a construção civil, dependendo do ano, é em torno de 10% do PIB e 12% do emprego formal. E esse emprego formal da engenharia civil vai desde o pedreiro que tem baixa escolaridade, o ajudante, o operador de compactador e tal, até funções extremamente qualificadas, extremamente complexas. São doutores em estrutura, doutores nisso e aquilo outro. Então gera todo tipo de emprego e isso espalha pela economia. Então, se qualquer governo que tenha no Brasil ou em qualquer país, se está numa crise econômica, o primeiro botão que ele tem que apertar é o botão da construção civil. Exatamente. A construção civil movimenta uma cadeia produtiva gigantesca, alumínio, aço, cimento, cerâmica. A indústria cerâmica é muito complexa. Hoje tem muitos aditivos químicos no concreto. A própria indústria cerâmica e cimento é uma indústria química. A indústria mecânica é enorme. Então eu acho que não importa o governo que tenha no Brasil, se quiser sair da crise, o botão a ser apertado é o botão da construção civil. Principalmente saneamento, transporte e habitação, não é? Então eu tento passar isso para eles. Né? Saneamento me parece, não tenho exatamente os detalhes, mas saiu uma nova norma, né, de saneamento. Isso é um marco, né? Marco do saneamento. Que eu acho que vai dar uma empurrada na área. Porque agora liberou o saneamento para as empresas privadas, né? Então, tirou um pouco da empresa pública, né? Então, agora a empresa privada pode investir nisso e aí fazer as cobranças, quer dizer, liberou um pouco isso abre mais empregos na engenharia civil. Como disse o professor Santana, hoje se um país quiser sair da crise, ele vai investir em obra. Ou seja, o país vai acabar virando um grande canteiro de obras. As ferrovias, né, a gente tem visto uma expansão né, extraordinária na questão das ferrovias. Portos vão ter que ter muita obra, vai ter que ter muita obra. Ou seja, eu vejo a engenharia civil como uma profissão promissora. Tá? Vai ter muito mercado para o engenheiro civil, principalmente agora. Né? Antigamente, né, lá na época quando eu me formei, né, a coisa ainda era meio complicada, não era tão... a economia não virava com tanta rapidez como vira agora. Agora não, as tecnologias são outras. Né? Você tem que sair, né, e se adaptar às novas tecnologias. E uma vez, por exemplo, que você tem... Agora eu vindo no trajeto do centro da cidade até aqui, eu vi pelo menos 5 lançamentos de prédio. 5 lançamentos de prédio num trecho de 2 quilômetros. Quer dizer, então, as construções em si, elas estão andando e elas vão absorver todos esses profissionais. Eu não vejo qualquer
possibilidade de engenheiro civil hoje ficar temeroso com a economia. A não ser que aconteça uma catástrofe, venha um novo lockdown, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que se nada disso extraordinário acontecer, que saia fora da curva, nós temos um horizonte muito promissor. Eu falo para eles uma coisa que eu falo para o meu aluno. Se você é engenheiro civil, você pode ir para o Acre, para o Maranhão, qualquer lugar, para a Bahia, para o Rio Grande do Sul. Se qualquer se apaixonar lugar tem, por uma tá Índia, lá em Rondônia, pode ir, que você vai conseguir Você trabalhar. tanto vai trabalhar numa área de gerenciamento, você vai trabalhar na área, vai amassar barro, você vai enfim, você tem um leque de opções muito grande. Professor, engenheiro e civil e enfermeiro. Onde for, tem necessidade. sempre vai ter a necessidade de se ter aí um profissional dessa área. O Brasil tem falta de residência, falta de saneamento, falta de estrada. O déficit habitacional hoje é muito grande. Não, pois é. Então todo mundo até essa área de ferrovia, até estou acompanhando mais de perto, que o meu filho ele é advogado, mas ele trabalha numa empresa mista, né? Que é a Valec, que é lá em Brasília, que está cuidando das ferrovias, de implantar de novo as ferrovias. E está indo bem. Está indo bem. Tem um diretor que foi daqui de São Paulo para dirigir lá, que antes tinha um cara que tiraram fora, porque o cara estava passando a mão em tudo lá. Na verdade, assim, o engenheiro civil... agora tem um cara bom e está andando. O engenheiro civil é como o professor Santana falou. Trabalho tem, só não pode ter medo. Falar, eu não quero ir trabalhar no Mato Grosso. Não pode. Então, você não quer crescer profissionalmente. Se você quiser se formar para trabalhar do lado, né, de casa, isso não vai acontecer. Agora, é lógico que o mercado ele é bastante amplo, né? E eu falo com orgulho de engenharia civil, porque eu sou engenheiro civil e sou engenheiro civil raiz. Né? Eu não gosto muito dessa coisa da pessoa ficar escolhendo emprego, titubeando. Aliás, escolhe emprego aquele cara que realmente é o top do top. Esse escolhe emprego. Agora, a grande maioria, porque o mercado não absorve todo esse povo. Né? Agora, você pode... Olha só para você ver que como são as coisas. Nós somos profissionais da área, né? Somos professores. A gente dá aula aqui à noite. Né? A gente forma aquelas pessoas que vão ocupar o nosso lugar. Não é isso? Então, quer dizer, o mercado é muito grande. Eu não vejo a menor possibilidade aí do engenheiro civil não ter essa possibilidade de ficar desempregado. E todos os professores dão aula com gosto. Todos nós gostamos muito do que fazemos e sim, acho que isso é muito importante. Os alunos sentem isso, né? Se você for dar aula, sabe, eles vão sentir na hora que você não está se dedicando, que você não tá... Eu vejo, sim, quando a gente fala dos professores, eu vejo, por exemplo, na sala dos professores, lá o termômetro, né? Você chega lá, tá todo mundo batendo papo, dando risada, não sei o quê. Ah, chegou a hora, vamos todo mundo para a sala. Sai todo mundo conversando e tal. Não tem ninguém reclamando, falando assim, só eu vou ter que dar aula para aqueles caras chatos. De jeito nenhum. De jeito nenhum, muito pelo contrário. A gente tem o máximo prazer em entrar em sala de aula, que é para poder passar o nosso conhecimento. Essa é a grande sacada do negócio. Né? Então a gente tem isso na Oswaldo Cruz, e o Oswaldo Cruz dá essa liberdade para a gente de aplicar a disciplina conforme o nosso lado profissional, a nossa experiência profissional, né? E a teoria embarcada, quer dizer, a gente tem um plano de ensino que é interessante, a gente tem um plano de ensino e a gente segue esse plano de ensino. Né? Isso que é importante. Mesmo assim dá para contar histórias, contar casos, né? Eu coordeno com engenharia civil. Quem começou o curso foi o Edson, ele que coordenava a engenharia civil. Ele que me contratou. Ele que me contratou. Me deram total autonomia para trabalhar. Isso foi muito total autonomia. Eu nunca recebi isso é muito legal. Um direcionamento para cá ou para lá. Sempre a ideia é prestigiar o professor. Se o cara tem um conhecimento em hidráulica, por que eu vou lá alterar o curso dele? Isso parece muito simples, mas não é por aí. Não é o que tem por aí. Não. E outra tem coisa muito que curso apostilado, muito curso assim. O que faz o curso tirar uma nota 4, dentre outras coisas, é a equipe estável. Mais ou menos como o Corinthians.
fica o time estável, vai conquistando. Se vai trocando jogadores, peças, não tem jeito não de estabilizar. Funciona. Não funciona. Não é verdade. Eu sei de escolas aí que demitiram 400, 500 professores na pandemia. E aqui na Oswaldo Cruz, com toda a crise, que também pegou aqui, como qualquer escola, ninguém foi demitido. Não. Nenhum professor, nenhum foi funcionário, demitido. nenhum secretário, nada. Então isso mantém a equipe estável e não há descontinuidade no projeto, não é? Bom, eu acho que essa é, que nós falamos aqui, é a essência do curso de Engenharia Civil do Oswaldo Cruz. Sim. Que a ideia é passar para quem é de fora do Oswaldo Cruz, como é que a gente pensa, como é que a gente faz, mas eu acho que essa basicamente é a essência do curso. Exatamente, é essa liberdade, né, que a gente consegue irradiar para os alunos, né? Eles sentem quando você está ali dando aula com uma liberdade de falar determinados assuntos, de falar sobre a experiência profissional sua, né? Você não ficar focado só exatamente naquela teoria. Não, você dá uma amplitude naquilo que você está querendo passar para o aluno. E eles gostam demais. E eles gostam, demais, porque eles veem isso como uma experiência, eles carregam isso. Porque quantas e quantas vezes eu não falei para os alunos assim, olha, uma certa vez eu fui contratado por uma empresa, né? E a gente estava construindo lá um trecho de uma rodovia. E tinha um corte em rocha. E o corte em rocha, você sabe que é feito com dinamite. E eu fui escalado para ir lá, fiscalizar e trabalhar naquele... Bom, naquela época eu fumava, né? E aí eu tô lá em cima do monte, lá no corte em rocha e tal, olhando e o cara cravando dinamite lá, né, no maciço rochoso. E de repente eu acendi um cigarro. Quando eu acendi um cigarro, eu vi que o cara que estava trabalhando regalou 2 olhos desse tamanho em cima de mim, chegou assim, me trouxe do lado e falou assim, pelo amor de Deus, saia daqui. Que aí eu fui me tocar, olha para você ver. Então vocês têm que prestar atenção, e daí eu uso isso como exemplo, que vocês têm que prestar atenção no local onde vocês estão trabalhando para poder usar a melhor técnica, né, e tudo mais. Eu nunca tinha trabalhado com dinamite, então essa foi uma experiência que eu tive. E aí aquilo que você depois falou, nunca mais, né? Daí... Não pode ter medo. Eu falo muito para ele. Engenheiro civil não pode ter medo de chuva, de frio, de barro, de acordar cedo, de nada disso, né? Tem que principalmente acordar cedo. Se não gostar de acordar cedo, pode desistir, porque 7 horas da manhã a obra já está andando, já está rodando. E se você não estiver lá, dançou. Mas assim, nós temos aí um time muito bom, né? Então, vocês estão vendo parte desse time, né? Agora, o ambiente que a Faculdade Oswaldo Cruz proporciona para o aluno, né? Isso é muito, muito interessante, né? Porque da mesma forma que nós, professores, nos sentimos muito bem, né? Os alunos também vão se sentir em casa, né? E vão sentir assim, e sabem, e tem aquele respeito, né? Porque você está ali na frente, né, dando aula para o aluno. Hoje eu nunca vi um aluno, por exemplo, falar qualquer coisa ou me questionar de alguma coisa. Lógico, quando você dá uma disciplina e aplica uma determinada teoria, sim, eu paro minha aula às vezes 10 minutos antes para ter esse debate, né, para a gente tirar dúvida, para fazer uma série de outras coisas, né? E eu cobro, eu instigo eles para eles, né, questionarem. Falei, gente, e aí? O que vocês acharam disso? Né? E aí a gente consegue fazer com que o aluno guarde aquilo na cabeça, porque não é o papel, gente, não é a apostila, não é nada disso. Tem que ficar na cabeça dele aquele detalhezinho que vai acabar ajudando ele aí ao longo da carreira dele. E é engraçado, tem muita coisa que você falou, fica na cabeça. Às vezes você se vê numa situação depois trabalhando, você vai lembrar de uma aula que você teve não sei quando e que o professor nem imaginava que você ia guardar aquilo. Quando você se vê, né, frente a um problema, uma dificuldade, você lembra. E de certas coisas que o professor falou mesmo. Muito importante contar casos, falar, e é muito legal isso. Os alunos, como a gente falou, gostam demais disso. Nossa, eu lembrei agora de um caso de perícia, né? Nós a gente trabalhava com um caso de perícia, né? Então normalmente poucos sabem disso, né? Mas a gente fala sobre isso na sala de aula, então o nosso aluno fica sabendo. Por exemplo, quando vai construir um prédio, né, de
15, 20, 30 andares num bairro residencial, a primeira coisa que a construtora tem que fazer é o seguinte: chamar um perito, correr as casas em volta, fazer um perímetro ali, fotografar as casas internas, externamente, porque às vezes a casa já está caindo aos pedaços. O cara começou a obra, aí eles entram com uma ação. Tá vendo? Então, olha para você ver o serviço do engenheiro civil. Ele tem que fazer todo um trabalho de perícia, um laudo de vizinhança. Exatamente. Então, esse é um mercado muito grande. Se ele não fizer, ele está correndo um risco. O cara vai falar: ó, minha casa como é que tá. O cara já tinha 30 anos, aí começou a obra, a trinca começou. Né? Vai dizer o que. Então, quer dizer, isso também é uma vertente da engenharia civil. Então, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar aqui 3 dias falando dessas vertentes, que a gente tem muita coisa para falar. A engenharia civil lida com o dia a dia de todo mundo, né? Você vai tomar um metrô, tem engenharia civil, vai tomar Eu falo para meus alunos o seguinte: olha, ser engenheiro civil é resolvedor de problema. É resolvedor de problema, porque se não for para resolver problema, então não tem graça. Né? Então você vai lá para resolver um problema, para ter uma situação nova para aquele problema que surgiu ali na hora, né? Isso tem que ter a mão do engenheiro, né? Não adianta, se não tiver engenharia. Hoje em tudo, né? Hoje a gente pode falar que em tudo tem engenharia, né? Uma cadeira, uma mesa, tudo. Se você olhar ao seu redor, tudo tem engenharia, tudo tem a mão do engenheiro. Não só o civil, mas os outros engenheiros também. Mas o civil continua afirmando é o mais versátil de todos, porque ele trabalha em qualquer área. Sim. Até a área que não é a área bancária, o pessoal trabalha. Exatamente, na área bancária, né? A gente falou sobre isso no começo, né? Banco prefere como gerente engenheiro civil. Engenheiro civil, né? Porque o engenheiro civil, é aquilo que a gente falou, o pensamento dele é lógico, ele não tem aquela coisa de ficar, será que 2 mais 2 não pode ser 2, alguma... Não, engenheiro civil 2 mais 2 vai ser 4 sempre. Sabe fazer uma planilha, sabe puxar um resultado. Exatamente. Tá bom. Eu acho que deu, né? Acho que deu para dar uma ideia do curso, né? Da Oswaldo Cruz. Agradecer a atenção de quem assistiu isso daqui, essa conversa, e desejar bom 2022 para todo mundo. Com certeza. Acabar a pandemia, todo mundo vacinado e voltar ao normal, que o Brasil precisa disso. Sem dúvida. Tá bom? Exatamente, é o que nós também desejamos. Ótimo 2022 para todo mundo, e a gente espera vocês aí agora. Muito provavelmente, né, a gente tem quase que certeza que as aulas voltarão a ser presenciais na Faculdade Oswaldo Cruz. Aí será um enorme prazer em recebê-los, né, junto com essa equipe, com esse time que o Oswaldo Cruz tem aí na engenharia civil. Esperamos esses futuros engenheiros civis aí que realmente se animem a fazer o curso, que tem campo, tem trabalho, e o curso é interessante. Ninguém vai ter sono na aula e Exatamente. vale a pena. Tá bom.